Olá, hoje fazemos memória de Santo Antônio de Santana Galvão, religioso. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Acompanharemos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, do versículo 54 ao 59. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas! Vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Beda escreveu, assim como quem quisesse poderia facilmente conhecer o estado da atmosfera pela variação dos elementos, assim também poderia, se quisesse, saber o tempo da vinda do Senhor pelo que disseram os profetas. E caso houvesse entre os que o ouviam alguns que, ignorando o ensinamento profético, supunham não saber o curso dos tempos, ele acrescentou muito oportunamente: E por que não julgais por vós mesmos o que é certo? Significando que mesmo não conhecendo a ciência, podiam, no entanto, compreender pela razão natural que aquele que fazia coisas que ninguém mais fazia, estava acima do homem e era Deus. E portanto, depois das injustiças desta vida, viria o justo julgamento do Criador. Nosso inimigo no caminho é a palavra de Deus contrária aos nossos desejos materiais nesta vida presente, da qual fica liberto aquele que se submete aos seus preceitos. Caso contrário, será entregue ao juiz, porque em virtude do desrespeito à palavra de Deus o pecador ficará preso no interrogatório do juiz, que o entregará ao carrasco, isto é, ao espírito maligno, por vingança. E o lançará na prisão, ou seja, no inferno, onde sempre sofrerá o castigo sem nunca conseguir obter o perdão, portanto nunca sairá dali, mas sofrerá o castigo eterno com a terrível serpente, o diabo. São Cirilo escreveu: os profetas anunciaram o mistério de Cristo através de muitos oráculos. Se tivessem sido prudentes, deveriam, portanto, concentrar a atenção no futuro, para conhecerem os tempos que virão depois da vida presente. Pois haverá vento e chuva, e futuro tormento de fogo. Isto é o que ele insinua quando diz: uma tempestade está chegando. Deviam também conhecer o tempo da salvação, ou seja, a vinda do Salvador, por meio do qual a piedade perfeita entrou no mundo, segundo o significado das palavras: tu dizes que vai fazer calor. E repreendendo-os acrescenta: hipócritas, vocês sabem distinguir os aspectos do céu e da terra, então como podem não saber distinguir este tempo? Nesse caso você sofrerá as penalidades até pagar o último dinheiro. E é isso que acrescenta: eu digo que você não vai sair. São João Crisóstomo escreveu: parece-me que o Salvador fala aqui dos juízes atuais e do aparecimento nos julgamentos atuais e da prisão deste mundo. Por causa de todas essas coisas que aparecem e acontecem, os culpados costumam se corrigir. O Senhor frequentemente os admoesta desta forma, não apenas para o bem e o mal da próxima vida, mas também para o presente, por causa da ignorância daqueles que o ouviram. Santo Ambrósio escreveu: nosso inimigo é o diabo,
que nos tenta com a sedução do mal, para que sofram com ele aqueles que o acompanharam no erro. Todo costume vicioso também é nosso inimigo. Finalmente, o nosso inimigo é a nossa má consciência, que nos aflige aqui e nos acusará e condenará na próxima vida. Procuremos, portanto, enquanto vivermos neste mundo, fugir de todo ato culpado como de um inimigo maligno, para que, indo com ele ao juiz, ele não nos condene no caminho pelo nosso erro. Mas quem é o magistrado, senão aquele que detém todo o poder? Este magistrado entrega o prisioneiro àquele que tem poder sobre os vivos e os mortos, ou seja, Jesus Cristo, por quem o oculto é julgado, e impõe o castigo das más ações. E ele liberta o oficial de justiça e o coloca na prisão, pois diz: levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, em Mateus 22, versículo 13. Ele também faz saber que os seus executores são os anjos, dos quais diz: os anjos sairão e separarão os maus dos bons e os lançarão no fogo, em Mateus 13, versículo 49. Mas aqui ele acrescenta: eu te digo, você não sairá daí até pagar o último dinheiro. Assim como quem paga uma quantia não deixa de ser devedor até que tenha pago, em qualquer caso, tudo o que deve, assim também a pena do pecado é redimida por obras de caridade e outras ações. Até amanhã.